Bem-vindo ao Clube de Leitura Anual. Nós estamos no nosso 60º dia. É um prazer ter a tua companhia. Meu nome é Everton Alonso. E antes de iniciarmos a leitura de hoje, quero pedir que você possa curtir, compartilhar, comentar e também ativar o sininho de notificações. Hoje nós iremos finalizar Êxodo no capítulo 12. Nós vamos começar do verso 21 e vamos finalizar ele no 51. Depois disso, nós iremos até Lucas no capítulo 15, retornaremos até Jó no capítulo 30 e, por fim, hoje finalizaremos o livro de 1 Coríntios, no capítulo 16. Aqui, em Êxodo, no capítulo 12, a partir do verso 21, agora a praga, a 10ª praga, ela é enviada até o Egito e também já começa o Êxodo, que é a saída do povo hebreu. Diz assim, Êxodo, no capítulo 12, verso 21 até o 51, diz assim: Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhe disse: Escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhe um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passe o sangue na viga superior e nas laterais da porta. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhe: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou as nossas casas, quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde os filhos mais velhos do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os seus conselheiros e todos os egípcios se levantaram, e houve grande pranto no Egito, pois não havia casa que não tivesse um morto. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhe disse: Saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. Leve seus rebanhos, como tinha dito, e abençoem a mim também. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem em sair do país, dizendo: Todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão ainda sem fermento e carregou nos ombros as amassadeiras embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram às ordens de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que eles lhe davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Os israelitas foram de Ramsés até o Sucote. Havia cerca de 600.000 homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Com a massa que havia levado do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. No dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito, assim como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, esses também devem passar em vigília essa mesma noite para honrar o Senhor por todas as suas gerações. Disse o Senhor a Moisés e Arão: Estas são as leis da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado poderá comer da Páscoa depois de circuncidado, mas o residente temporário e o trabalhador contratado dela não comerão. Vocês a comerão numa só casa. Não leve nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebre nenhum dos ossos. Toda a comunidade de Israel terá que celebrar a Páscoa. Qualquer estrangeiro que reside entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor terá que circuncidar todos os sexos masculinos da sua família. Então poderá participar como natural da terra. Nenhum incircunciso poderá participar. A mesma lei se aplica ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. No mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Vamos agora para o Novo Testamento, lá no livro de Lucas, no capítulo 15, onde Jesus ele começa a falar por parábolas. Ele fala sobre a parábola da ovelha perdida, ele fala sobre a parábola do filho pródigo, da moeda perdida, e assim nós vamos entendendo que o Senhor ele tem a falar através
da pessoa bendita de Jesus. Lucas capítulo 15, no verso 1, diz assim: Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhe contou essa parábola: Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, colocando-a alegremente nos ombros, vai para casa? Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: Alegre-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo da mesma forma: haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: Alegre-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma forma, a alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo-se em si, ele disse: Quantos empregados que o meu pai tem de comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, viu o pai e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vista-me. Coloquem um anel em seu dedo, calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar e o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu música e dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou: O que está acontecendo? Este respondeu: Seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, mata os novilhos, o gordo para ele, disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Vamos agora ao livro de Jó. Nós faremos a leitura do livro de Jó no capítulo 30, onde Jó ele continua a conversar com seus amigos e expor aquilo que ele imaginava ser errado que os amigos estavam fazendo com ele sobre os questionamentos. Jó no capítulo 30, verso 1 diz assim: Mas agora eles zombam de mim, homens mais jovens que eu, homens cujos pais eu teria rejeitado, não lhes permitindo sequer estar com os cães de guarda do rebanho. De que me serviria a força de suas mãos, já que desapareceu o seu vigor? Desfigurado de tanta necessidade e fome, perambulavam pela terra ressequida em sombrios e devastados desertos. No campo de mata rasteiro colhiam ervas, e a raiz da giesta eram a sua comida. Da companhia de seus amigos foram expulsos aos gritos como se fossem ladrões. Foram forçados a morar nos leitos secos dos rios, entre as rochas e nos buracos da terra. Fugiam entre os arbustos e se enchiam sobre a vegetação. Prole desprezível e sem nome, foram expulsos da terra. E agora os filhos deles zombam de mim com as suas canções. Tornei-me um provérbio entre eles. Eles me detestam e se mantêm à distância. Não hesitam em cuspir em meu rosto. Agora que Deus afrouxou a corda do seu arco e afligiu-me, eles ficam sem freios na minha presença. À direita, os embrutecidos me atacam, preparam armadilhas para os meus pés e constroem rampas de cerco contra mim. Destroem o meu canto, conseguem destruir-me sem a ajuda de ninguém. Avançam como através de uma grande brecha, arrojam-se entre as ruínas. Pavores apoderam-se de mim, a minha dignidade é levada como pelo vento.
A minha segurança se desfaz como a nuvem, e agora esvai-se a minha vida. Estou preso a dias de sofrimento. A noite penetra os meus ossos, minhas dores se corroem sem cessar. Esse é o grande poder. Deus é como a minha roupa, e ele se envolve como a gola das minhas vestes. Lança-me na lama, e eu sou reduzido a pó e cinza. Clamo a ti, ó Deus, mas não respondes. Fico em pé, mas apenas olhas para mim. Contra mim te voltas com dureza e me atacas com a força de tuas mãos. Tu me apalpas e me levas contra o vento e me jogas de um lado para o outro na tempestade. Sei que me farás descer até a morte, a um lugar destinado a todos os viventes. A verdade é que ninguém dá a mão ao homem arruinado, quando este, em sua aflição, grita por socorro. Não é certo que chorei por causa dos que passam dificuldade e que minha alma se entristeceu por causa dos pobres? Mesmo assim, quando eu esperava o bem, veio o mal. Quando eu procurava a luz, vieram as trevas. Quando, para a minha agitação dentro de mim, dias de sofrimento me confrontam, perambulo escurecido, mas não pelo sol. Levanto-me na assembleia e clamo por ajuda. Tornei-me irmão dos chacais, companheiro das corujas. Minha pele escurece e cai. Meu corpo queima e de febre. Minha harpa está afinada para os cantos fúnebres e a minha flauta para o som de pranto. Vamos agora para a nossa última leitura diária e também a última leitura do livro de 1 Coríntios. Nós faremos a última leitura de 1 Coríntios no capítulo 16. E se Deus assim nos permitir, amanhã nós começaremos mais um livro das Sagradas Escrituras. Aqui o apóstolo Paulo ele faz as suas últimas saudações, ele faz um pedido pessoal também para o povo de Corinto e também ele fala sobre a coleta para o povo de Deus. Diz assim, a partir do capítulo 16, verso 1. Quanto à colheita, 1 Coríntios 16, 1. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separa uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coleta quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendações aos homens que vocês aprovarem, e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem, aonde quer que eu vá. Desta vez, não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor assim como eu. Portanto, ninguém o despreze, ajude-o a prosseguir viagem em paz, para que ele possa voltar a mim, e eu o estou esperando como os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, insisti para que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá quando estiver boa oportunidade. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Vocês sabem que os da casa de Estefanas foram os primeiros frutos da Acaia, e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo, irmãos, que se submetam a pessoa como eles e a todos que cooperam e trabalham conosco. Alegrai-me com a vinda de Estefana, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito e aos de vocês também. Valorizem homens como eles. As igrejas da província da Ásia enviam saudações. Áquila e Priscila os saúdam afetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui enviam saudações. Saúdem uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevi essa saudação do próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor, a graça do Senhor Jesus seja com vocês. Recebam o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã para mais um dia de leitura bíblica e que o Senhor abençoe você.